Oi, pessoal. Estou aqui, para quem não me conhece, eu me chamo Rita Cohen Wolf, é, e eu queria falar um pouco com vocês sobre a situação que a gente está vivendo no mundo. Eu sou de uma época que, para tirar foto, você tinha que botar o rolo do filme na máquina fotográfica, tinha que pensar 1000 vezes se aquela foto pegava bem, se aquela foto ia sair uma foto boa, porque você não podia desperdiçar as 24 ou 36 poses que você tinha dentro da máquina. Depois você mandava revelar e esperava longos dias até poder receber o filme de volta. Hoje, cada um de nós tem uma máquina fotográfica nas mãos, 24 horas por dia. E não só a gente não precisa economizar as fotos, as 24, as 36, e como a gente não precisa mandar revelar, e além disso, a gente tem a possibilidade de, tocando na tela, fazer zoom in, quer dizer, fazer assim e diminuir, ou fazer zoom out, fazer assim e ver a paisagem toda, muito maior do que simplesmente aquela figurinha na tela. Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, muita coisa tem sido escrita e falada, tanto em termos das notícias, do que está acontecendo ao redor do mundo e dos números, o que está acontecendo na Itália, na França, na Espanha, em Israel, no Brasil, como também pessoas tentando falar um pouco, tentando entender o que aconteceu com o mundo, por que isso está acontecendo, por que surgiu agora para a gente nesse momento. E eu não vim aqui inovar nada, quer dizer, eu não sou médica, eu não sei explicar, eu vejo um monte de filminhos de gente explicando o coronavírus e tal, eu não tenho condição de explicar isso, mas talvez eu possa tentar falar um pouco, explicar um pouco do ponto de vista da alma humana, do ponto de vista da nossa mente, dos nossos sentimentos e em termos espirituais. O que isso tudo que está acontecendo com a gente, o que talvez isso queira dizer. E para isso eu vou me apoiar um pouco numa aula que eu assisti pela internet do Rav David Agmon, do Merkaz Mudaud de Tel Aviv, que é um centro onde se estuda o que se chama do interior da Torá, a parte interna da Torá, que tem a ver com Cabala, e que disso eu encontro lá dentro, nesse tema, eu encontro muita afinidade com o que eu penso e com o que eu acredito que pode me ajudar a entender um pouco essa bagunça que a gente está vivendo. A situação que a gente está vivendo exige de nós todos óculos especiais, tá? Óculos adequados para que a gente possa lidar com a complexidade dos desafios que a gente tem pela frente. Mas que óculos são esses, né? Óculos que nos permitam dar um passo para trás, e mais um pouco para trás, e mais um pouco para trás, como se fosse aquele zoom out do telefone que eu falei, que possa ajudar a gente a entender, a ver as coisas numa perspectiva mais ampla. E por quê? Porque se você faz zoom in, tá? Se você está apenas ligado no noticiário, no que estão falando, nos números, na tragédia, na catástrofe, no que pode acontecer, e no desemprego, e não sei o que, você vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, e é como se a imagem tivesse aqui, né? Você não consegue ver mais nada. Você só vê aquela coisa que vai fechando dentro de você, né? Para cima de você. E aí a tendência é a ansiedade, é a depressão, são os pensamentos terríveis que você fica: o que vai ser, como é que eu vou me sustentar, o que vai ser do mundo, e o aluguel, e a casa, e coisa, e os meus filhos. Enfim, você começa a criar pensamentos catastróficos também. Então, a primeira coisa que eu acho importante fazer é tentar alargar a visão
e não enxergar só o aqui e agora, tá? Eu como uma pessoa otimista, uma otimista inveterada e uma pessoa de muita fé, eu devo confessar que mesmo eu, escutando o que eu escuto na televisão, nos noticiários e tal, que vão ter dezenas, centenas de milhares de mortos, de contagiados e depois milhares de mortos e tal, dá um pânico, é um horror. Né? As descrições, os prognósticos são terríveis. Né? Mas eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento é tentar neutralizar um pouco essa quantidade de informação que a gente recebe, é, e, e além disso, né, é poder se apegar a coisas que nos tragam tranquilidade, e que nos ajude a manter um pouco a sanidade mental. Né? Eu acredito, né, eu, como disse, sou uma pessoa de muita fé e eu imagino o que deve ser para uma pessoa que não acredita em nada viver com esse ataque de informações do lado de fora, com essas visões catastróficas e previsões catastróficas todas. É viver realmente um ataque vindo de fora. Né? As notícias, a teoria da conspiração, mais notícias e mais notícias, é muita ansiedade, é muita angústia. Né? O judaísmo fala de um criador do mundo, que é bom e que nos beneficia. O bom é fácil de entender, né? Porque sempre que acontece para a gente alguma coisa boa, a gente fala, Deus é bom. Né? Mas o que quer dizer um Deus que nos beneficia? Um Deus que nos beneficia é um Deus que faz com que a gente tenha experiências que, apesar da gente não entender muito bem o porquê, são coisas que vêm, no final das contas, para nos ajudar. Eu vou dar um exemplo. Ir ao dentista e fazer um tratamento de canal. É bom? Não, ninguém gosta, né? Eu não conheço alguém que gosta de ir no dentista. Mas é alguma coisa para o nosso bem? No final das contas é para o nosso bem. E é mais ou menos isso. Né? A gente tem que passar, às vezes, por coisas que a gente não quer, que a gente não gosta, mas que uma vez que a gente acredita que tudo acontece para o nosso bem, aí fica mais fácil de levar essas coisas. Né? Fica mais fácil de levar esse tratamento de canal. E que tratamento de canal imenso que a gente está passando agora, que o mundo está passando agora. Né? Outra coisa importante também é a gente poder exercitar a nossa capacidade de observar. Observar o que se passa ao nosso redor e observar o que se passa dentro de nós mesmos. Né? Observar que está acontecendo algo de novo no mundo. Algo que ninguém podia prever, algo que a gente não tinha nenhuma experiência e algo para o qual a gente não foi preparado. Não é mais uma guerra, né, onde as potências põem em campo todos os armamentos bélicos e sabem exatamente qual é a distância, o que pode atacar e não sei o quê. Mas é algo que exige das nações que elas vão se fechando dentro delas mesmas. E que as casas, as famílias vão se fechando dentro delas mesmas. E que nós vamos nos fechando dentro de nós mesmos. Né? Nações que estavam ocupadas com armamentos bélicos, elas agora têm que saber como lidar com um espirro. Têm que saber como lidar com um aperto de mão. Né? Que podem vir a gerar catástrofes imensas. Nunca houve algo assim. Né? Na época que as torres gêmeas nos Estados Unidos caíram, foi algo grande e dramático. Né? Se fecharam também os voos por um momento, isso tudo. Todos os olhos se voltaram para os Estados Unidos. Mas o que acontece hoje, me parece que é algo muito maior e muito mais dramático, porque é algo que abrange todo o mundo. Né? Se há algum tempo você pensava, bom, eu vou morar em Israel, mas se tiver alguma guerra, eu saio de lá. Eu tenho o Brasil, sou brasileira, vou para lá.
Hoje em dia você não tem para onde ir. Você não tem para onde ir. Em todos os lugares do mundo, as pessoas estão tendo que lidar com essa loucura, que a gente não entende o que é, da onde veio, nem para onde vai, né? O Baal Shem Tov, que foi o grande fundador do Hassidismo, ele ensina para a gente, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: onde o pensamento do homem está, é lá que ele se encontra. O que quer dizer isso? Quer dizer que os nossos pensamentos é que nos levam a um tipo de realidade ou outra. Vou explicar. Se você está colado no noticiário, engolindo aquilo, e vendo, e captando todas as imagens, e escutando que na Itália hoje teve 400 e poucos mortos. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu estou mergulhada na notícia, mas eu pego isso como uma missão de poder ajudar as pessoas, principalmente as que estão aqui, a entenderem o que se passa em Israel. Mas se você fica só nisso e se mergulha nisso, inevitavelmente a tua cabeça e os teus pensamentos vão para esses lugares dramáticos e trágicos, né? Ao passo que se você se liga ao pensamento de coisas boas, né, você consegue colocar as coisas em perspectiva, em proporção. Assim como o sol nunca para de nascer, assim como cada noite a lua está no céu, a lua e as estrelas, tudo, mas tudo mesmo, é regido por uma força superior, que você pode chamar de natureza e eu chamo de Deus, tá? E é essa força que rege de forma impecável tudo que existe no mundo. Se você consegue sintonizar os teus pensamentos dessa forma, você pode se ligar à ideia de que o que está acontecendo foi milimetricamente preparado para a nossa geração. Que todo mundo que está vivo, todo mundo que nasceu e que vive nessa geração, foi planejado para ele viver essa situação que a gente está vivendo. Qual é o motivo? Eu não sei. Quem sou eu para saber, né? Eu não administro os livros do Criador do mundo. Mas eu não tenho a mínima dúvida que todos estamos passando por uma lição, que o mundo tem que entender coisas e que cada um de nós, tem que entender coisas. Alguma aprendizagem a gente tem que tirar disso. Quando a gente está sintonizado nesse tipo de pensamento, nesse tipo de vibração, fica mais fácil da gente se sintonizar com pensamentos bons, com o confiar de que aquele que cuida dos céus, da terra, do mar, das montanhas, é o mesmo que cuida da gente, né? E aí, mesmo que a gente vá para o mercado e veja aquelas pessoas com aquelas máscaras horrorosas que dá medo, né? A gente pode pensar que isso também tá vindo de cima, né? E que mesmo que o que nos espera são provavelmente tempos difíceis, isso tudo vem para transformar o mundo, né? Veja bem, até muitíssimo pouco tempo atrás, tá? Alguns meses, o mundo estava se encaminhando para uma guerra mundial, tá? Imagina que a gente estava muito bem servido. De um lado a gente tinha os ayatollahs do Irã e do outro lado Donald Trump, com a nossa Terra Santa no meio. Podia ser horrível, gente, né? Quer dizer, quantas pessoas iam morrer, né? Quanta destruição. Se o mundo estava precisando de um restart, né? Eu penso que restartar o mundo dessa forma com que a gente está vivendo agora, sentado dentro de casa, assistindo Netflix e comendo bombom de chocolate, é uma grande misericórdia de Deus, né? Quer dizer, é uma grande misericórdia que a gente está tendo que o mundo está tendo que se reinventar com a gente vivendo nesse conforto. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá?
vai ser difícil, para todo mundo vai ser muito difícil economicamente, pobreza, que pode ter desemprego, tá tudo certo, né? Mas reparem como, se você consegue sintonizar teu pensamento de que isso também pode ter vindo apenas para o nosso bem, você respira diferente, né? E é um pouco isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês, né? Sintonizem no positivo, sintonizem na bondade de Deus, sintonizem na possibilidade que a gente tem hoje em dia de agradecer pela vida, agradecer pelo comando divino, agradecer pela saúde, por estar vivo, agradecer pelas demonstrações de solidariedade que a gente vê brotando de tudo que é lado e lembrar, os nossos pensamentos criam a nossa realidade. O que a gente escolhe pensar é o que a gente vai ver pela frente. Se você está ansioso, com medo, com pânico, com pensamento de como vai se sustentar, em primeiro lugar, saiba que você não está sozinho, tá? Que a humanidade está nesse barco junto com você. E saiba também que a melhor forma de se cuidar nesses dias é, por um lado, estar atento às diretrizes médicas de segurança do que a gente tem que fazer, e, por outro lado, já que você não tem mesmo condição de controlar o que acontece do lado de fora, tenta controlar o que acontece do lado de dentro. Tentar controlar o que acontece com os teus pensamentos. Como? Tentando colocar de lado as visões apocalípticas do que será, o que vai acontecer comigo, com a minha família, com o mundo. Tentar botar isso de lado. Como? Eu acredito que a chave para isso é acreditar que nada acontece por acaso. E eu vou dar um último exemplo para encerrar esse vídeo. Imagina um extraterrestre chegando na Terra e vendo uma mulher em trabalho de parto, tá? Não cesariana, trabalho de parto normal, com contrações, tá? Cada contração, muita dor, cada contração é dor, né? E uma contração, um intervalo, outra contração e outra contração e tal. O extraterrestre vendo isso e não sabendo o que é um trabalho de parto, ele acha que acabou o mundo, né? Ela vai morrer, está sofrendo, não tem jeito, não tem solução nem nada. Agora, depois das contrações todas, acontece o nascimento, né? Tem um bebê que nasce, uma nova vida que vai estar aí. E eu acredito que o mundo está passando nesse momento por contrações, né? Nós estamos vivendo contrações difíceis. Muitos estão ligados só na dor, no sofrimento, no desespero. Mas, gente, algo de novo acontece no mundo. Vai ter um nascimento de um bebê saudável, de uma sociedade saudável, e, se Deus quiser, mais unida. Eu espero que as minhas palavras possam ter ajudado a alguém. Se eu ajudei a uma pessoa, já estou satisfeita. Que tenhamos todos nós força, fé e foco, né? E que a gente entenda que tudo na vida passa e que isso também vai passar, já já. Pode ter certeza. Um beijo a todos e um bom dia.